a má fase vai chegando ao fim, após períodos difíceis, aí de bons primeiros tempos e péssimos primeiros tempos, e especialmente nada de resultado positivo acontecendo, o Flamengo vence e justo num clássico, o clássico dos milhões, vence o seu maior rival na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca e inverte o sentido da vantagem. Numa partida brilhante, soberba de Jorge André Arrascaeta. Será que essa atuação dele ela é isolada de qualquer destaque tático? Vamos falar sobre isso nesse vídeo? Então chega comigo aí, se inscreve no canal, deixa teu like, vamos falar de tática sem tatiquez. Queria convidar você a se inscrever no canal. Chegamos aos 21 mil inscritos, é um número grande aí para o que eu esperava quando comecei esse projeto há mais de um ano atrás, mas ainda está longe da meta que a gente tem até o fim do ano de 50 mil. Então, se você acha que eu faço um bom trabalho, não deixa de se inscrever no canal, porque assim a gente ganha força, notoriedade e recursos. Então, se inscreva no canal, deixa o teu like se você já é inscrito, porque deixando o like o vídeo aumenta de projeção e mais pessoas vão ter contato com o nosso conteúdo, tá? E queria te convidar para ser membro do canal. Membros do canal do Falso 9 têm acesso ao Telegram do canal, onde eu faço a transmissão tática de todos os jogos do Flamengo. Foi bem legal a transmissão desse jogo, assim como todos são legais. A gente também se fala via chat, né? Então se inscreve aí como membro, clicando na descrição do vídeo. E sendo membro, você vai na aba Comunidade, Comunidade dos Membros, aparece lá o link de Telegram disponível apenas para os membros. Você clica e cai lá dentro do canal de Telegram para escutar as minhas análises durante os próximos jogos, tá? Então vamos falar aí sobre o que aconteceu nesse clássico dos milhões aí, que o Flamengo sagrou aí vencedor. Poderia ter sido mais, inclusive, deveria ter sido mais. Bom, primeiro, queria falar do plano de jogo. Quem assistiu o vídeo pré-jogo que eu publiquei aqui, eu falei sobre a possibilidade do Flamengo manobrar essa marcação mais alta do Vasco. E uma das alternativas que eu abordei foi exatamente a tônica que fez o Flamengo ser tão superior na partida. Tá? Então, o Vasco trouxe novidades, né, justamente nesse setor, que era o setor mais sensível do time, que era a marcação do lado esquerdo, às costas do Alex Teixeira. Trouxe o Galarça ao invés do Rodrigo, foi uma mudança até ofensiva. A ideia era fazer o Galarça intimidar um pouco o jogo do Flamengo pelo lado direito e obrigar com as suas subidas a fazer o Flamengo subir pelo outro lado. O Vasco, o Barbieri, sabia que esse setor era mais complexo para o seu time. E o que aconteceu? O Flamengo gerando a saída pelo Mateuzinho que fez uma partida medonha, né? Mas ele fazia parte desse sistema. Se ele tivesse feito uma boa partida, a superioridade do Flamengo seria maior, e isso fazia que aproveitasse as costas do Alex Teixeira, que é um dos liberados ali na organização defensiva do Vasco, quando se torna as duas linhas de 4, antes de se tornar o 5-3-2. E aí, ao acionar a saída do jogo pelo lado direito, e bascular esse meio do Vasco, gerava-se a superioridade qualitativa, ou seja, empatava aqui em número de jogadores nesse setor aqui, ataque contra defesa, e gerava a superioridade qualitativa. O Pedro tentava segurar os dois zagueiros e o Arrasca basculava aqui nesse entrelinhas, procurando a zona da bola, nesse lado direito, por exemplo, e ele foi o homem livre, né, durante quase que o jogo inteiro. O Uruguai jogou absolutamente com muito espaço, graças a esse plano de jogo do Vitor Pereira, que nós aqui no canal alertamos na véspera do jogo que poderia acontecer. Aconteceu, é muito legal quando isso acontece. Essa estava fácil de ver, só o Barbieri que não viu, né? E uma das coisas que pode exemplificar que isso aconteceu, a gente pode ver no próprio mapa de ataque do Flamengo, como as suas subidas, os seus avanços iniciavam com bola pelo lado direito, finalizavam pelo lado esquerdo
mas iniciavam pelo lado direito durante exatamente essa construção que era criada, essa vantagem que o Arrascaeta identificava e convertia, né, essa vantagem, acabou fazendo um golaço, mas de forma territorial. Era isso que acontecia. Bom, falando sobre o jogo, né, o jogo foi condicionado. Aquele era o plano de jogo que viria a dar certo, mas voltando ao roteiro do jogo, ele foi um jogo condicionado ali ao primeiro erro do Rodrigo Caio, né? E aí o Flamengo começa o jogo muito bem, o Vasco naquele jogo de buscar o tempo inteiro a referência do Pedro Raul, e o Pedro Raul geralmente vai ganhar essa primeira bola e vai gerar ali alguma instabilidade, algum ganho territorial do Vasco, mas o Flamengo se impondo bastante, gerando chances de gol, com o Thiago Maia de novo. O Thiago Maia tem tido muitas chances de gol, né? Incrível, em diferentes posições. Aí o Rodrigo Caio comete um erro raro para ele, jogador de sua classe, que depois fez uma ótima partida, e gera o gol do PEC. E aí o Arrasca faz o empate, depois uma marcação alta do Pedro. Olha só, Pedro, que é um cara que está tanta dificuldade para fazer essa marcação alta, consegue ali marcar a linha de passe, induzir o Capasso a um erro e fazer o gol. E aí a marcação alta do Flamengo acabou funcionando bem. O Vasco tentava essas transições mais rápidas, essas bolas longas, ficava espaçado. Só que o Flamengo não conseguia nem ativar tanto esse entrelinhas que eu mostrei para vocês aqui, nem ativar tanto esse homem livre que é o Arrascaeta, porque muitos erros de passe do Mateuzinho, do Vidal e do Thiago Maia, especialmente esses três, muito mal na partida. Não fosse isso, o Flamengo teria saído do primeiro tempo com um placar até, acho que mais elástico. Vamos seguir aqui. E aí, no segundo tempo, o Vasco faz uma mudança, entra o Marlon no lugar do Galarça, e o Flamengo muda estrategicamente a sua saída de bola. Para de fazer os três jogadores na saída de três, espetando os laterais, e segura um pouco mais o Mateuzinho, fazendo a saída sustentada, trabalhando o Pablo ali quase como um lateral com bola. Tá? Isso atrai o Vasco e expõe mais o meio, né? E o Flamengo, com isso, continua ativando o Arrascaeta, que continua sendo esse homem livre flutuando entre as linhas. Então, plano de jogo do primeiro e do segundo tempo bastante pautado no Arrascaeta, e o Flamengo realmente vinha tendo dificuldade na primeira etapa. Eu falei isso na transmissão para os membros quando acabou o primeiro tempo. O Flamengo vinha tendo dificuldade por ter três zagueiros e atacar menos o espaço no lado oposto. O Pablo no segundo tempo acabou se posicionando muito como um lateral, marcando muito pelo corredor lateral, e isso fez toda a diferença. E aí o Flamengo estava muito bem, na sua melhor fase do jogo, conseguindo reter a bola, o Vasco com dificuldade de achá-lo. E aí, numa transição do Vasco, nada rápida, onde o Flamengo tinha superioridade numérica total, o Fabrício Bruno faz uma abordagem muito lenta, a abordagem indecisa dele contra um jogador que não é veloz, como é o Pedro Raul, o cara que não jogaria a bola na frente e venceria o duelo. O Fabrício Bruno hesita demais ao dar o bote, ao hesitar ele acaba vendendo o Rodrigo Caio na jogada, e o Flamengo, com essa superioridade toda, acaba ficando com todo mundo no meio do caminho. O Thiago Maia também não encurta aqui com o Alex Teixeira, não bloqueia a progressão dele, não diminui esse espaço, não assume ele como marcador, e a bola não pode entrar, gente. A culpa desse gol é completamente do Fabrício Bruno, não existe essa bola entrar, mas é óbvio que foi uma grande jogada do Pedro Raul, demonstrando ambidestria, inclusive, dominando com uma, conduzindo com uma e dando passe com a outra, com muita visão de jogo. E o gol do Vasco de empate, no momento que não fazia nenhum sentido sofrer o gol de empate, porque era o melhor momento do Flamengo no jogo, e também isso mostra muito sobre o que é a fase do Flamengo. E aí, o Flamengo faz o segundo gol, né, o terceiro gol, com o Fabrício Bruno se redimindo dos seus erros, e o Barbieri, assim, põe a cereja do bolo numa péssima atuação dele. Quem me acompanhou aqui no vídeo do jogo anterior, eu falei muito bem do Barbieri, da atuação dele na partida anterior, no 1-0. Mas nesse jogo o Barbieri tem uma péssima atuação, péssimas intervenções,
e aí ele muda o sistema para uma espécie de 4-4, termina o jogo numa espécie de 4-4-2, com o Nenê por um dos lados, o Figueiredo pelo outro, o Marlon Gomes alinhado com o Rodrigo e 2 atacantes. E aí, gente, com bola, isso sem bola não ameaça tanto o Flamengo, o Pablo defende corredor lateral, Cebolinha gerava a dobra, teve a lesão do Mateuzinho, que fez o Matheus França entrar, mas em transição ofensiva, o Flamengo tinha muita superioridade pelo lado esquerdo dessa vez. E aí empilhou chances perdidas, né? E a última chance perdida do Pedro bastante clara, uma grande defesa do Léo, né? E aí, gente, vamos falar da substituição, saída do Gabriel, entrada do Matheus Gonçalves. Gente, futebol é um jogo, assim, ordinário, né? Porque a substituição da saída do Gabigol para a entrada do Matheus Gonçalves, ela não apenas era correta, como ela vem, sei lá, com uns 25 minutos de atraso. E tá na cara que essa substituição não aconteceu antes por conta da pressão que sofre o treinador, do quanto ele hesita ainda ao fazer essas mudanças, especialmente envolvendo o Gabigol, que é um ótimo jogador, que está realmente comprando o trabalho dele, está tendo uma postura exemplar, mas que não tem essa velocidade, esse 1 contra 1 que o time precisaria. O Gabigol, além disso, perdeu assim, oportunidades, atrapalhou algumas jogadas, tecnicamente foi mal no jogo, e o Flamengo tinha essa vantagem nas transições ofensivas já há algum tempo na segunda etapa. E aí, quando a substituição vem, o menino entra, em 2 lances é expulso. Excesso de critério? Eu acho que sim, mas também está um pouco dentro do contexto do que é a arbitragem no futebol brasileiro. Não é um excesso tão descabido, tendo em vista o que acontece normalmente. Bom, o Flamengo, resumindo ali, né, e aí a vitória é confirmada, o Flamengo fez um jogo que a organização ofensiva, o plano de jogo funcionou perfeitamente, com a ideia de ter o Arrascaeta como homem livre, teve uma organização defensiva boa, com os zagueiros se impondo, era um jogo muito físico, e o Vasco praticamente só joga atacando, usando o apoio do Pedro Raul, e os zagueiros do Flamengo, com 3 caras fortes ali, com uma boa capacidade física, independente da zona onde o Pedro Raul se deslocava, ele recebia bons combates, e isso foi importante. A transição ofensiva poderia ter sido melhor se os passes não fossem tão errados, e esses erros de passe refletem muito do momento emocional do time e são condicionados àquele erro do Rodrigo Caio, a instabilidade do jogo e do momento. A transição defensiva foi boa, né? O gol sofrido, inclusive, que eu mostrei para vocês, exemplifica o quanto existia superioridade numérica, mas os erros de execução geraram o gol do Vasco, além dos acertos dos jogadores do Vasco. E as bolas paradas do Flamengo é onde o time vem sofrendo. Acabou sofrendo um gol que foi anulado, mas vários Deus nos acuda, né? Finalizações do Vasco em bola parada. E o fato de ter 3 zagueiros físicos ajudou a maquiar um pouco esses problemas de bola parada defensiva. Tá? Isso é uma questão que o Flamengo precisa melhorar. Bola parada ofensiva, saiu o gol de bola parada ofensiva. Então, quanto a isso, é só elogiar, tá bom? Então, um jogo do Flamengo, na minha opinião, inferior, em termos de o ápice dele no primeiro tempo. Os 3 primeiros tempos anteriores tinham sido superiores, na minha opinião, por conta do que foi condicionado o jogo com o gol cedido pelo Rodrigo Caio e depois de sucessivos erros, estrelando ali o Mateuzinho nesses erros. Um segundo tempo, por sua vez, acertado, né, onde o Vitor Pereira acerta as intervenções que vinha errando, lê o jogo melhor do que o técnico adversário, que não vinha acontecendo, e consolida uma vitória que deveria e poderia, na verdade, poderia e deveria ter saído com uma vantagem ainda maior. Jogando assim, o Flamengo vai ser campeão carioca e o Vitor Pereira e os seus jogadores vão superar esse momento complicado. Um ponto para falar interessante é sobre o Everton Ribeiro. O fato do Everton Ribeiro entrar durante o jogo, pegando uma defesa ali mais cansada, em alguns contextos pode potencializar o seu futebol.
E é estratégia de competição, como eu vinha falando. Além de blindar o Flamengo de ficar sem tantos caras decisivos na segunda metade do jogo ou na fase final do jogo. O time não cair tanto tecnicamente, não cair tecnicamente nessa fase final. Então, o Everton, quando entra, né, contra uma defesa mais cansada, ele acaba encontrando muito espaço, flutua em campo e gera chances de gol. Então, assim, se o jogador aceitar isso bem, se o Vitor Pereira conseguir gerir isso, diluindo a carga do elenco, fazendo o Everton começar alguns jogos, é uma opção legal, sim, tá? A gente tem que parar com esse pragmatismo de achar que técnico tem que escalar sempre um 11 inicial e que ninguém pode sentar no banco um joguinho ou outro, tá? Então, acho que o Everton é um baita jogador, é um craque, e ele acaba sendo potencializado entrando nesse contexto, tá bom? Então é isso, se inscreve no canal, deixa o teu like, concordou com a minha análise, não concordou, comenta aí, e eu fui.